Só que, como estão desenhando a economia, não vai poder comprar e nem vender quem estiver fora do sistema. Porque não haverá, por exemplo, emprego para todos no futuro. As expectativas, e o Val Harari é um dos que fala sobre isso, as expectativas são que até 2050, 2030, pelo menos 35% dos empregos que hoje existem já desaparecerão. Como é que nós, com base nisso, vou fazer a pergunta, como é que nós podemos ter a certeza que estamos realmente no tempo do fim? Falar de crise, de guerra, de fome, de terremoto, essas coisas existem desde que o mundo é mundo. Quando eu ouvi a primeira vez o que eu vou dizer aqui, eu me assustei. Estava tendo aula sobre Daniel com Jacques Ducan. Quando ele levantou a possibilidade de Daniel ter sido castrado. Como é que nós, com base nisso, vou fazer a pergunta, como é que nós podemos ter a certeza que estamos realmente no tempo do fim? Falar de crise, de guerra, de fome, de terremoto, essas coisas existem desde que o mundo é mundo. E se eu falar com vocês aqui, irmãos, olha o que está acontecendo na América, olha o que está acontecendo no mundo, olha as catástrofes, Jesus está perto de voltar. Aí você vai se lembrar que seu pai falava disso quando você era criança, e você está aqui... E alguns vão lembrar daquele pastor que já morreu há 50 anos que falava isso. O que eu poderia colocar de diferente nessa fala para dizer a vocês que, embora eu não tenha a data da volta de Jesus, gostaria de ter. Mas se o Senhor não deu essa informação, Ele sabe melhor do que eu. Eu não sei quando Jesus vai voltar. E trabalho com a possibilidade do equívoco. Temos a chance de amanhã eu ficar idoso, com um aluno meu me substituindo, mas também temos a chance dessas crianças aqui não chegarem à adolescência. E o que tem me feito refletir a ponto de querer estudar mais ainda sobre Daniel e Apocalipse? Sim, de fato, sempre houve guerra no mundo, sempre houve terremotos, sempre houve briga, sempre houve confusão, crise moral, existencial, isso é verdade. Mas existe um detalhe que eu não sei se os irmãos já perceberam, que só poderia cumprir agora. Quando você lê Apocalipse capítulo 12, especialmente capítulo 13 em diante, você vê que os movimentos que a Bíblia coloca ali são movimentos universais. A marca da besta não cairá num planeta, num país. Ela cobrirá todo o planeta Terra. Esse governo do anticristo, ele não será um governo de um país. Ele vai comandar o mundo inteiro. Isso é o que diz a Bíblia. As 3 mensagens angélicas também vão ter que rodar o mundo inteiro. Não é para um país, não é para um povo. Agora, quando na história da humanidade tivemos um movimento literalmente global? Nunca. Até recentemente. Nunca. Mesmo aquela história de Daniel capítulo 2, que você conta lá da estátua de Daniel, que a gente chama de os reinos universais, a gente chama de reinos universais, mas não foram, porque a Babilônia não dominou a África do Sul. A Medopérsia não dominou o Império Azteca. A Grécia não dominou na Itália. Se você olhar os mapas nem Roma dominou o mundo inteiro. Se você olhar os mapas, são sempre localizados. Chamamos de impérios mundiais, mas literalmente eles não foram mundiais. O Japão não esteve sob domínio de nenhum dos impérios de Daniel. Quando você estuda na história sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a rigor não foi guerra mundial. A Argentina participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não. Angola participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? África do Sul? Então a gente chama de guerra mundial, mas a rigor nenhuma delas foi guerra mundial. A partir
do Covid para cá, tivemos o primeiro ensaio de um evento que foi realmente global. Porque o palestino usou máscara, o israelense usou máscara, o Irã usou máscara, o americano usou máscara, o tailandês usou máscara, o chinês usou máscara. Realmente, foi o primeiro evento da história da humanidade, desde o dilúvio até agora, o primeiro evento, eu sei, a morte de Jesus também, como fenômeno, pega toda a humanidade, mas a morte de Jesus, estou falando do evento histórico, foi em Jerusalém, numa cruz. Estou falando de algo que pega o mundo inteiro. Desde o dilúvio, que cobriu o mundo inteiro, até o Covid-19, você não teve nenhum movimento falando isso aqui foi global mesmo, 100% da população ficou envolvida. E a partir do Covid para cá, ou mesmo antes dele, com algumas coisas que estavam se desenhando no mundo, você vê que agora estamos falando de um evento mundial. Já estão falando de uma governança mundial, economia mundial. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Há muita gente boa, que eu digo no sentido de técnico, gente que sabe o que está falando que o mundo vai caminhar para uma globalização. Hoje o mundo precisa de um governo, ou uma governança, se você preferir, que controle coisas que, se não forem controladas em nível mundial, o planeta vai ser destruído. Essas coisas que eu vou mencionar são como crianças hiperativas correndo numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. Imagine agora 5 crianças hiperativas, sozinhas, numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. O que é que precisa com urgência naquela casa? Respondam. Um adulto, um tutor. Pois o mundo hoje tem essas crianças à solta. Senão elas podem fazer um estrago contra si ou contra os outros. Querem saber quais são essas crianças? Internet. Quem dá uma legislação para a internet em nível mundial? O camarada pode fazer o que ele quiser com você, só hospedar o site dele num outro país onde a legislação não pega, não vai acontecer nada. Tráfico de drogas, armas e seres humanos. Precisamos de leis não internacionais, leis mundiais. E tem que ter um tutor mundial. Quem controla isso? Economia. A economia hoje, ela é especulativa. Vocês sabem que vocês estão numa ameaça de uma bolha econômica nova na América. Grandes corporações estão vendendo ações. E é tudo muito especulativo. Precisa-se de uma economia mundial, não internacional. Inteligência artificial. Quando ela tiver realmente trabalho, quem vai controlar isso aí? E é um perigo a inteligência artificial. Os primeiros passos dela, eu posso pegar o pastor Barroso, colocar o pastor Barroso num vídeo, pregando em árabe e defendendo a guarda do domingo. E é ele, com a voz dele, com tudo dele. Quem controla isso? Imagine o perigo dessa criança peralta nas mãos de ninguém. E por último, ecologia. Quem controla a ecologia hoje? E a briga futura vai ser pela água. Hoje, os governos estão desenhando um quadro que o mundo precisa de algo universal. Então, desde Noé até o século XXI, não tivemos outro evento mundial, nem perspectiva de evento mundial como estamos tendo agora. Ou seja, eu posso estar enganado. Ela pode chegar à fase adulta, essa criança que está aí do seu lado. Eu posso estar enganado. Mas sabe quando você vê que eu nunca vi na história pregressa tendências mundiais como estou vendo agora? E para que o Apocalipse se cumpra, a junção religiosa, governamental, tem que ser em nível mundial. Eu pensava antes assim, mas quando eu entrei para a igreja, Marcos, lá naquela época a gente estava lá assistindo os cultos de Daniel lá sobre o Apocalipse, eu falava assim, mas peraí, mas como é que vai poder controlar
quem compra e quem vende. Porque hoje, um traficante, qualquer dinheiro é dinheiro. Não tem muita gente que pega dinheiro sujo? Se eu tiver um pouco de dinheiro guardado na minha casa, o cara não vou dar esse dinheiro para você, não, porque você guarda a lei de Deus. Não, eu tenho dinheiro, eu compro. Só que, como estão desenhando a economia, não vai poder comprar e nem vender quem estiver fora do sistema. Porque não haverá, por exemplo, emprego para todos no futuro. As expectativas, e o Val Harari é um dos que fala sobre isso, as expectativas são que até 2050, 2030, pelo menos 35% dos empregos que hoje existem já desaparecerão. E cada vez mais a inteligência artificial vai substituindo as pessoas. E sabe qual que é a única solução viável que está sendo desenhada até agora? Para que a população não imploda? O governo se torna... Vão continuar tendo as pessoas que ganham dinheiro, não vão deixar de ter os empresários, mas eles sempre vão ter um sócio majoritário, o governo. E o governo vai controlar a economia mundial. E o que ele vai fazer com aquela maioria que não terá emprego? Bom, quando você, seja aqui na América, seja no Brasil, quando você fica doente ou tem um acidente no trabalho que lhe impede de trabalhar, você perde um membro do corpo, qualquer coisa, você fica recebendo uma aposentadoria compulsória do governo. Não é assim? Aqui na América também é. Se você tem o Social Security, não é isso? Você teve está novo ainda para aposentar, mas você teve um problema lá, o governo vai te pagar uma pensão. Da mesma maneira, o governo vai pagar uma pensão para aqueles que não têm emprego. E essa pensão vai ser tirada de quê? Do lucro daqueles 30% que vão trabalhar pelos 70%. E aí vai estar tudo controlado. Como os supermercados agora, alguns que já tem aqui na América, que você não precisa nem de cartão nem nada. Você entra no supermercado, ele já lê o seu rosto, já faz a compra ali. Eu posso estar enganado, repito, eu não tenho a data da volta de Jesus. Mas que é interessante, essa novidade na história mundial, que não existia quando eu me tornei um adventista do sétimo dia, isso é muito interessante. Só para vocês pensarem. Não se alarmarem, não entrarem em desespero, mas analisem os sinais dos tempos. Com parcimônia, com oração, com cautela, com sabedoria. Amém? Aí vocês entendem o porquê de estudar Daniel. Aí vai Daniel para a Babilônia, com os companheiros lá, presos. Irmãos, o que significou o cativeiro para Daniel nessa situação? Imagina agora a cabeça de Daniel. Daniel, pela passagem bíblica ali no hebraico, Daniel era um jovem de uns 13 a 15 anos. Um adolescente. Imagina você ser arrancado do seu pai, da sua mãe, da sua casa, de onde você vive, e ser levado para um país estrangeiro, sendo obrigado a comer uma comida que não é a sua, a falar uma língua que não é a sua. E querem piorar a coisa? Quando eu ouvi a primeira vez o que eu vou dizer aqui, eu me assustei. Foi numa aula lá na Universidade de Andrews. O professor Jacques Ducan. Estava tendo aula sobre Daniel com Jacques Ducan. Quando ele levantou a possibilidade de Daniel ter sido castrado. Até então eu nunca tinha ouvido falar disso. A gente não pode afirmar para longe de qualquer questionamento que isso aconteceu. Mas a possibilidade é muito interessante. Porque, estão vendo esse quadro, esse panorama aí? Isso é da Assíria. A Babilônia copiou muito a moda da Assíria. Vocês estão vendo um homem com barba e asas? Aquele é um lamaço, que seria uma versão assíria do querubim. E ele está do outro lado, ele está de costas, do outro lado você tem um homem bebendo uma tigela, com barba também, percebem? É o rei. Mas você tem mais outros dois homens lá que tem uma diferença. Eles não têm barbas. Eles estão com o rosto rechonchudo. E o que está escrito em linguagem cuneiforme ali é que aqueles homens eram eunucos do rei. E os eunucos do rei eram castrados. Por isso que eles não têm barba. Porque não produziam mais testosterona, não tinham mais barba, ficavam mais gordinhos, voz fina.
e não tinham mais nenhum desejo. Vocês entendem? Por que os reis faziam isso? Porque quando um rei conquistava um país, ele queria colocar os membros da família real daquele país para servi-lo. Sabe por quê? Ora, quem sabe dar um nó de gravata, um nó italiano? Somente alguém que já acostumou a usar uma gravata italiana. Para os que apreciam o vinho, não é o meu caso, quem pode ser um sommelier real? Alguém que está acostumado a tomar vinhos reais. Ele tem o paladar refinado. Quem pode jogar comigo um jogo que só monarcas podem jogar? Alguém que um dia foi monarca. Então eu preciso de pessoas da família real trabalhando para mim. Só que, geralmente, são rapazes bonitos. Eu tenho esposa, tenho filhas. Você já imagina o que pode acontecer, né? Então, castram-se esses rapazes, porque assim não tem perigo dentro de casa para minha esposa e para as minhas filhas. Eles nunca mais voltarão ao país deles como reis, porque uma vez castrados, eles não poderão ser reis. E Daniel e seus companheiros eram da família nobreza. E quem cuidou de Daniel na Babilônia? Chefe de quem? Dos eunucos. Normalmente, o chefe dos bombeiros prepara bombeiros. O chefe dos enfermeiros prepara enfermeiros. O chefe dos pastores prepara pastores. O chefe dos eunucos prepara eunucos. Daniel quase certamente nunca se casou nem constituiu família, nem ele nem seus companheiros. Por quê? Quando os companheiros foram jogados na fornalha ardente, Daniel na cova dos leões, isso geralmente era feito, jogava a família inteira da pessoa. Tanto é que quando Dário vai jogar na cova dos leões os inimigos de Daniel, jogaram eles com as esposas e os filhos. E Daniel foi jogado sozinho. Até porque ele não tinha esposa e filho. Os 3 companheiros de Daniel também foram jogados na fornalha ardente, sozinhos, sem esposa e filhos. Então, provavelmente, eles não eram casados. Isaías capítulo 39, verso 7. Isaías 39, verso 7. Olha o que Deus falou para os judeus através do profeta Isaías. O mesmo que falou que a Babilônia viraria como Sodoma e Gomorra. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eu repito, para ficar bem claro, não é uma certeza absoluta, é uma hipótese, mas que ela tem sua argumentação. Nem o Dr. Jacques Ducan coloca isso como certeza absoluta, mas tem a sua argumentação. Agora, mas eu não quero que você fique preso apenas ao chocante que foi essa informação. Eu quero que você pense agora com outra cabeça. Por que Deus, essa resposta você sabe dar, por que Deus permitiu que os babilônios viessem destruir Jerusalém? Eu quero a resposta. Porque Deus é mau? Deus é sádico? Eles estavam adorando outros deuses. Trocando em miúdos, eles haviam quebrado a aliança. Por isso veio Nabucodonosor. Por isso que a profecia de Isaías se cumpriu. Os filhos foram levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ótimo. Daniel quebrou a aliança? Daniel adorou outros deuses? Mas ele foi mesmo assim. Até que ponto você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus? Você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus, mesmo sofrendo as consequências do povo de Deus, sendo que você não fez nada para quebrar a aliança? Ou você vai para a internet agora sair do povo de Deus porque você é santo demais e a igreja já está no estado que não te cabe mais lá dentro? Leia o livro Santificação de Ellen White, tem uma parte interessante, um comentário que ela faz da oração de Daniel, capítulo 9, onde ela fala assim, Daniel se identifica com Israel pecador, porque ele nunca fala, o teu povo pecou, ele fala assim, nós pecamos. Não é colocar panos quentes nos erros da igreja. Daniel admitia os erros do povo.
mas ele não deixou o povo de Deus, mesmo sofrendo as consequências da quebra da aliança, que ele não fez parte. Ele não adorou outros deuses. E foi para lá como se fosse um idólatra sendo punido. Ele não quebrou a aliança. E sofreu com todos os que quebraram a aliança. Até que ponto você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus?